OSC Amar, ela nasceu da união de esforços entre comunidade e igreja. A gente entende que nem sempre você colabora financeiramente. Então, nós temos crianças que precisam do nosso trabalho, tem crianças que precisam ser atendidas, que ainda não estão nessa estatística, mas isso só os que são relatados, imagina os que não são. Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Tem por objetivo divulgar assuntos na área de ciência, tecnologia, inovação, educação, mas também falando do terceiro setor. E o terceiro setor tem uma particularidade, que são as instituições que trabalham com filantropia. Hoje nós estamos aqui para entrevistar uma grande amiga, Suzy Leane, que é coordenadora de projetos sociais de uma instituição chamada OSC Amar. Fique conosco. Quem é a Suzy Leane? Bem, a Suzy Leane atualmente está como coordenadora de projetos sociais na OSC Amar, mas ela também já foi presidente, já foi secretária executiva e já foi atendida quando criança. Então tem aí uma história, né? Com certeza. E Suzy, então a Suzy faz parte de uma instituição que já inteirou 26 anos. Igual a idade da Fundação Muraqui, né? E para pessoas que estão nos ouvindo, vendo a gente aqui, Suzy, faz um breve história, como é que nasceu a OSC Amar? Pois bem, a OSC Amar, ela nasceu da união de esforços entre comunidade e igreja. Né? Ali no bairro Tancredo Neves, que fica lá na Zona Leste, havia um pequeno grupo de irmãos que trabalhavam ali na igreja presbiteriana Betel, que era na época uma igreja bem pequena, mas que desde a sua origem sempre teve esse olhar social, né? Então eles observavam muito a rotina ali do bairro, das crianças, dos jovens que ficavam por ali. Naquele tempo era chamado gangues. Né? Então tinha muita criança na ociosidade que acabava indo para as gangues. Então, para que eles não participassem desses grupos e até para diluir, minimizar esses grupos, esses irmãos eles começaram a fazer trabalhos manuais, artísticos, reforço escolar, com essas crianças e convidavam os jovens também. E a partir disso, cresceu tanto o trabalho que eles se instituíram, né, formalmente como associação, saíram das dependências da igreja, dali do prédio da igreja, tiveram uma sede própria e tudo isso os irmãos ali ajudando, né, os irmãos que a gente fala são os membros da igreja que participavam da igreja, né? E até hoje estão presentes. Mas o trabalho ele se formalizou e ele se enquadrou nas exigências legais, né, de assistência social, da legislação, tudo mais. Tudo que o Ministério Público pedia para que eles estivessem aptos a fazer aquele trabalho, eles se organizaram e hoje eles continuam atuando. Tem lá a equipe de referência deles, fazem o trabalho com as crianças, com os jovens e com a família e também com a comunidade. Então eles têm esse entendimento que a criança ela é responsabilidade da família, da sociedade, né, e da esfera pública, né, do governo. Então não trabalha só, é um tripé e todos são responsáveis. Então eles trabalham também a família para que essa criança seja fortalecida e para que ela tenha melhores oportunidades. Né? Mas olha, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de terceiro setor e também com projetos de filantropia, qual é, Suzy? A gente precisa sensibilizar a sociedade para a importância de projetos dessa natureza e que a sociedade também contribua com dinheiro mesmo, né? Porque esse trabalho não se sustenta sem recurso financeiro, correto? Então, e nós temos que ter sensibilidade para contribuir. Por exemplo, eu sei que dados já dizem que na América do Norte a cultura de contribuição é muito maior do que a cultura aqui no Brasil. Vamos lá para outra pergunta. Como é que a OSC Amar se sustenta? Falando disso, de solidariedade, a gente entende que nem sempre você colabora financeiramente. A gente chama isso dentro da mobilização de recursos, a gente chama também o voluntariado, a gente chama as participações em grandes eventos e até mesmo um pouco de controle social, porque a gente já passou o tempo da caridade. Hoje a gente tem assistência social como legislação, é uma política pública. Então é direito
de todas as pessoas e dever do Estado subsidiar isso. Claro que o Estado não consegue suprir toda a demanda. Aí nós entramos como um braço do Estado, alcançando essas pessoas mais distantes, né? Essa parcela de população que o Estado não consegue atender, e aí ele também entra como nosso parceiro. Então, falando disso, de solidariedade, a gente entende que nem sempre você colabora financeiramente. A gente chama, dentro da mobilização de recursos, a gente chama também o voluntariado. Nós temos também a igreja, que ainda continua apoiando, e nós temos a nossa participação nos editais de chamamento público, que é quando a gente alcança os recursos que vêm para a assistência social, que é a política que nós desenvolvemos lá. Então, através desses editais, nós temos os fundos, nós temos pelo Estado o FPS, pelo município o FMS, a SEMASC, nós temos os nossos conselhos. Então, através de todo esse aparato, a gente consegue mobilizar recursos, além das promoções de eventos, de bazais, né, que a gente faz também para mobilizar esses recursos. Por quê? O professor toca nesse assunto, é um assunto sensível, porque a gente sabe a despesa que demanda para a gente atender 120 crianças, mais as famílias. Então, pense aí num custo de energia, água, alimentação, pessoas. Então, a própria legislação, ela cobra da gente pessoas aptas para trabalhar com esse público. Então, eu preciso ter ali, no mínimo, uma assistente social, uma psicóloga, que os educadores eles sejam de ensino médio ou ensino superior. Então, tudo isso demanda recursos para a gente poder ter um serviço de qualidade. Né? Sim, com certeza. Então, por isso que a gente fala, hoje não é mais caridade. Caridade é quando a gente dá aquilo de graça, voluntariamente. Mas quando a gente passa a ter uma constância, que a gente desenvolve uma política que é direito do cidadão, a gente precisa estar todo regular, com as pessoas certas, né, para fazer aquele é um trabalho muito sério, que exige ética, exige sigilo, né? Sim. Exige técnica, né, protocolos a ser seguidos, porque você vai lidar com pessoas que chegam em momentos muito vulneráveis da sua vida, né? Ela não vai ser vulnerável para sempre, esse é o nosso propósito, né? Mas que quando ela chega naquele estado vulnerável, ela tenha um acolhimento, ela tenha uma palavra certa, uma equipe certa para receber e para direcionar. Olha, você precisa ser atendida pelo CRAS, você precisa ir pela defensoria, você precisa do conselho tutelar. Então, todo esse aparato que a gente chama de rede, a gente tem que estar conectado com eles, né? Então, hoje a gente tem as nossas parcerias com os conselhos, conselho tutelar, com o CRAS, com os CAPs. Então, a gente tem que estar conectado nessa rede e a gente tem que ter as pessoas certas para fazer essa ponte, para a gente poder direcionar a pessoa que precisa para um atendimento mais humanizado possível, para ela não ficar sendo jogada daqui para lá. Né? Infelizmente, às vezes, a falta de conhecimento, acontece isso. Aí as pessoas até se desestimulam a procurar o serviço público, porque não sabem como chegar. Né? E também, assim, quando a gente fala em sensibilizar a comunidade de modo geral, isso sou eu, né? Eu penso assim, que todo mundo tem que ter uma certa sensibilidade para dar uma parcela dessa contribuição. Exatamente. E naturalmente que não é nada assim de fazer caridade nesse sentido, né? Mas eu diria assim, que partindo do princípio que eu começo a me sentir responsável de alguma forma em contribuir com algo, mesmo que seja pequeno, mas se todo mundo tem essa sensibilidade. Por exemplo, Manaus é a segunda cidade mais favelada do Brasil. Então, por aí você já tira as consequências disso. Nós temos um bolsão de miséria que nos cerca. E aí a gente sempre pensa assim, que se cada empresa fizesse um pouquinho do social, certo? Nós diminuiríamos essa pressão social, porque a gente, às vezes, vê a miséria ao nosso redor, né? A gente não pode. Manaus... mesmo que você more num bairro, vamos dizer assim, de classe média alta, mas você circula por Manaus. Você tem contato, Você tem contato com uma parcela da população que está desassistida. Os dramas sociais são diversos e inimagináveis, entendeu? E aí, quando a gente toca nesse assunto, acho que o objetivo aí é criar sensibilização. Exatamente. Então, eu sei que aí a gente pode fazer propaganda de uma empresa que já apoia vocês, né? Sim.
Fale dessa parceria. Bem, eu não quero cometer o pecado de esquecer algum parceiro, mas vou trazer aqui tudo que está vindo na memória, tá? Nós temos parceiros de longa data, nós temos a escola Hilda Ferreira, legal. Nós temos a empresa Sodécia, a empresa BAL, nós temos também o Instituto C&A, que atualmente é o nosso parceiro bem presente, nós temos a Igreja Presbiteriana de Manaus, já trabalhamos com o Fundo de Promoção Social, que é do Estado do Amazonas, o Fundo Manaus Solidária também, a Secretaria de Assistência Social, a SEMAS, que é a Secretaria da Mulher de Assistência Social do município. E também nós temos os nossos parceiros amigos da AMAC, são pessoas que doam. E tem também o Instituto Educar Digital. O Instituto Educar Digital. Olha aí, tá vendo? Quando a gente fala o nome de um, é difícil que a gente esquecer, alguns vão ficar, mas tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui. O Instituto Educar Digital, nós temos a Escola Davison, nós temos a FAMetro, que sempre abre espaço pra gente também fazer o nosso bazar lá. Nós temos a UEA, a UFAM, que manda os seus estudantes também para fazer trabalhos conosco, a Faculdade Marta Falcão também. Então, assim, são diversos. Desculpa, não tem a empresa de varejo lá? Que doa o também? PPA, distribuidora, nós temos, né, que também são pessoas próximas nossas ligadas à igreja, né? Então, assim, cada pessoa... nós temos os bancos de alimentos, tem o Mesa Brasil, tem a Lenise, que é do Instituto Solidários do Amazonas. Então, cada pessoa dessa, cada parceiro, eles representam pra gente fonte de recursos, né? E principalmente o apoio mútuo em diversas situações. É muito bom a gente estar conectado com esses, vamos dizer assim, amigos, porque a gente se apoia em várias situações. Essa teia do bem. Né? Exatamente, é uma grande rede do bem, né? Então, às vezes a gente faz mútuo, né? Poxa, hoje eu não tenho feijão, mas eu tenho peixe, aí a gente troca e assim um vai apoiando o outro. E nós já tivemos experiência também de estar caminhando com institutos que estavam nascendo, né? Então a gente pôde dar aquele apoio técnico, né? Dar alguma assistência, orientação. Então tudo isso é muito importante. Por quê? Porque a demanda, infelizmente, ela só aumenta. Né? Então, nós temos dados recentes, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que a exploração sexual infantil, ela ultrapassa 1 bilhão de crianças e apenas 10% recebem atendimento, são atendidas. Então, por que nós nos empenhamos a manter esse trabalho? Porque nós sabemos que nós não podemos parar. Então, nós temos crianças que precisam do nosso trabalho, tem crianças que precisam ser atendidas, que ainda não estão nessa estatística, mas isso só os que são relatados, imagina os que não são. E hoje a questão da pedofilia, ela tá sendo tratada como uma epidemia, então é algo muito sério. Nós precisamos trazer sempre esse tema em voga para que as pessoas estejam atentas e busquem conhecimento de como lidar com isso na família, de como proteger as crianças no ambiente escolar, dentro das igrejas, na rua, em espaços públicos, shoppings. A gente tem que cada vez mais buscar conhecimento para que nós possamos proteger nossas crianças e também saber lidar com a situação quando nós estamos vivenciando, quando a gente descobre um caso desse. Eu sei que lá na Tancredo vocês têm um contato com diversos tipos de situações, né? Inclusive eu sei que lá, como quase toda Manaus tem o problema do tráfico, né? O crime organizado. Ali eu digo sempre assim, se você não conhece alguém ligado ao tráfico, conhece pelo menos o primo, o parente, alguma coisa assim, né? Felizmente. E com diversas histórias, né? Sim. E situações que, por exemplo, quem não lida com isso nem tem ideia do que vocês enfrentam lá. Exatamente. Né? E aí, dá uns exemplos assim de situações que vocês enfrentam que eu sei que nos gera tristeza, mais ou menos nos gera desafio e às vezes até a gente se sente impotente diante de certas situações. Né? Assim, a gente não gosta de fazer muito relato do que acontece na vida, né, das crianças, porque a gente chama isso de... Tem um termo técnico que eu não vou lembrar agora, mas é como se a gente trouxesse aquela criança ao sofrimento novamente quando a gente relembra a história. Mas eu vou dizer para vocês o que a gente faz quando a gente lidar com alguma situação como essa. Primeiro a gente vai ver os aspectos legais da situação. Então, como a gente tem as parcerias com delegacia, com conselho, a gente contacta, né, esses parceiros e eles vêm com a atuação deles.
Então, sendo um caso de delegacia ou de conselho, quando tem aquele afastamento da família, tudo isso a gente acompanha pensando no melhor interesse da criança. Então, infelizmente, às vezes a gente vive casos delicados que a gente sabe, se a gente for fazer a intervenção, você vai acabar ainda... piorando a situação. Exatamente. Aquele vínculo que já é frágil, ele se rompe, né, na intervenção. Então, o nosso maior cuidado é fazer com que esse vínculo ele não se rompa totalmente. Então, a gente sempre busca o apoio de um tio, uma tia ou uma irmã para ficar responsável por aquela criança, para não ter a necessidade de recolher ela, né, para acolhimento e manter ali o vínculo familiar. Mas uma coisa que é necessária ser dita, professor, é que nós não podemos nos calar. Às vezes a gente vê um problema na vizinhança, a gente não quer se meter, não quer ser parte daquilo, mas nós temos que pensar que aquela criança precisa de uma voz por ela. Sim. Né? Então, é necessário muitas vezes que a gente tenha essa coragem e busque atendimento, denuncie, principalmente com crianças, assim, porque são pessoas que não sabem nem expressar o que estão vivendo. Às vezes eles não sabem nem o que está acontecendo, não sabem distinguir, não sabem o que é violência. Então, muitas vezes a gente está numa atividade que a criança, ao perceber a nossa elucidação, ali, a nossa atividade, ela percebe que aquilo já aconteceu com ela. E ela nem sabe, às vezes, que está passando por um processo de aliciamento, exatamente. abuso, nem então, sabe, a gente tem uma atividade que a gente chama o semáforo do toque, né? Que a gente faz com as crianças, assim, tem um semáforo igual de trânsito, né? E marcado com as cores no corpo de bonequinho, as partes que ninguém pode tocar. Então, a gente sinaliza ali, olha, aqui é vermelho, aqui ninguém toca. Então, que são as partes íntimas das crianças. Então, a partir dessas atividades, vai trazendo a lucidez a elas, e aí elas depois chamam a gente para conversar, olha, professor, isso aconteceu comigo, assim, assim. Aí, quando a gente vai atrás, é aquele choque, a família não aceita. Não aceita. Tem primeiro essa quebra, né? Essa resistência. Até que isso seja desmontado, leva um tempo. Então, hoje as pessoas têm muito medo da exposição nas redes sociais, do julgamento, que hoje é o cancelamento, né, que tem. E às vezes preferem manter panos quentes para não virar uma coisa maior, mas o prejuízo fica para quem viveu a violência, para quem foi a vítima. Então, hoje, como sociedade, nós temos o dever, sim, de fazer o nosso papel, de denunciar, de acolher bem, de não ter os olhares, não marcar a vida de alguém por aquilo que ela vivenciou, mas sim com a perspectiva de que ela pode viver coisas maravilhosas a partir dali, né? Então, hoje usam os termos muito errados na internet, felizmente, né? Então, às vezes querem rotular uma criança por aquilo que ela viveu. Ela foi vítima, ela vai ser uma coitada pro resto da vida. Não vai. É um sujeito de direitos que vai se desenvolver, tem habilidades e potencialidades que precisam ser estimuladas. E a gente tem que lembrar essas crianças que elas são capazes e elas têm que reconquistar a autoestima delas e seguir em frente, estudar, né, mostrar as perspectivas de trabalho, o que ela pode ser, e não deixar a criança morrer ali com o trauma dela, né, mas apoiar para que ela vença, né, e a nossa equipe está aí para isso. Então, hoje, a legislação, ela cobra das instituições essa equipe de referência porque é essencial. Eu, como advogada, eu não posso fazer o trabalho de um psicólogo, que ele vai ajudar a criança a desenvolver e deixar os laços do trauma para trás para que ela siga em frente de forma saudável, né? Não deixar para trabalhar aquilo lá na fase adulta, que vai estar uma bola de neve. Né? Então, o nosso papel enquanto sociedade é apoiar. Hoje nós temos uma grande conquista, que são os CAPs, eles funcionam, né? Então, as pessoas que não têm condições de pagar psicólogo, psiquiatra particular, hoje a gente tem isso na saúde. E isso são conquistas, né? Então, a gente vê muita crítica, mas pouco se fala das conquistas, do assistência social, da psicologia. E a gente tem que lidar com isso com carinho, porque as doenças emocionais, psicoemocionais, elas estão aí. E nós, como sociedade, a gente tem que cuidar desde o berço das nossas crianças para que elas sejam adultos fortes, né? Olha só, eu queria te agradecer a presença aqui, Suzy, e dizer assim, eu posso até errar no que vou falar, mas você me corrige.
Hoje, às vezes, o meu recado é falar para você que talvez você nunca passou por um bairro carente, ou nunca teve um filho que passou por uma experiência ruim, ou não tem contato, que você passe a ter contato com essa temática para a gente adquirir uma sensibilidade em relação ao ser humano, aquele que está próximo da gente, e que de alguma forma eu penso assim, meu Deus, como é que eu posso fazer para ajudar? Então, eu acho que o meu recado é para você que nos assiste hoje, é assim, de que jeito eu posso ajudar? Primeiro, eu preciso participar e conhecer essa realidade, para que eu possa, de alguma forma assim, bem, eu não vou resolver o problema de todo mundo, mas eu vou contribuir com um pouquinho e que essa sensibilidade a gente consiga alcançar mais pessoas. Sim. Porque fazendo assim, é uma estrada sem volta. É um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, mas assim, enquanto tu entra, que tu vê, diz, agora eu não posso mais voltar atrás, eu tenho que cada vez mais me envolver. E isso é que nos vai nos tornar mais humanos. Eu gosto de pensar assim, eu me torno cada vez humano quando eu começo a ajudar as pessoas. Suzy, muito obrigado por você ter vindo aqui. E conte com o nosso apoio, a Fundação Muraqui também quer sempre estar ajudando lá, de alguma forma, dando a sua contribuição. Sim. Muito obrigado, tá bom? Eu posso dar um recado também? Com certeza. Nos visite nas nossas redes sociais. Vou pedir para o pessoal colocar aqui, tá? As redes sociais da OSC Amar. Da OSC Amar, e eu vou fechar falando uma frase da nossa assistente social, Rai Meirelles, que ela fala, olha, fazer o bem faz bem, é verdade. Quando a gente faz bem ao próximo, a gente está fazendo o bem primeiro pra gente. Porque é um exercício de cidadania, é um exercício de humanidade, de empatia e olhar por uma boa perspectiva a vida. Quando tiver alguma pessoa muito reclamona do seu lado, andando com você, olhe para essa pessoa e busque nela uma qualidade. E fale para ela a qualidade, não defeito. Para essa corrente se espalhar, porque de coisa ruim a gente já está saturada, né? Então vamos fazer o bem sem olhar quem, e fazer o bem faz muito bem. Legal, então. Pessoal, se você ficou aqui até o final, você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva, porque isso ajuda, e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigada, pessoal.